então. Vou mandar aqui pro pessoal. Vamos então começar a nossa live às 16 horas. Deixa eu escrever aqui. Olá, Silvana. E aí, tudo bem? Deixa eu colocar aqui. Botando lá o link pro seu do grupo. Estou fazendo aqui pelo TikTok. Essa plataforma aqui, eu tô normalmente no Instagram, né? E aí a pessoa fica pedindo pra mim, não, mas coloca lá, vai no TikTok, responde. Porque é muita coisa no TikTok, tem um monte de gente perguntando coisas e tal lá, e eu não consigo responder, né? Então, aí eu acabo fazendo aqui. E aí, pessoal, Marcos, olá. Quem tá tentando dizer aí? Estou chegando aí, então. Vamos falar então sobre como superar hoje os... Olá, Cláudia. Boa tarde. Como que a gente faz para superar então os traumas, né? Do término de uma relação abusiva, de uma relação tóxica, que às vezes não são poucas, né? São muito difíceis, assim, né? Então, como que a gente faz para superar esses traumas? Pessoal chegando aí, que bom. Vamos ver como é que a gente faz, então, para fazer isso, né? Que é uma coisa... Olá, Laila, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Meu áudio tá bom aí para vocês? Olá, Suzy. Suzy sempre aí conosco, pô, legal, bacana. Então a gente vai... Se o áudio estiver ruim, me escreva aí, tá? O áudio tá ruim e tal, eu dou um jeito aqui. Tento resolver. Tô fazendo pelo celular aqui que fica mais fácil, né? De quando é no TikTok. Nossa, até me afoguei. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre como que a gente faz para superar os traumas, né? Quero perguntar para vocês antes o seguinte. Vocês querem falar um pouco... Olá, Priscila, boa tarde. Nossa, sabe quando tu toma o café e desce pelo lugar errado? Isso está acontecendo, assim. Como é que a gente faz para superar traumas, então, de uma relação abusiva? Quais são os traumas, né? Ou melhor, quais são os traumas gerados, que acarreta, né? Ansiedade, tem lá um vídeo até que eu fiz sobre isso, que é ansiedade, depressão, estresse, transtorno do estresse pós-traumático, né? A pessoa sente que depois não consegue entrar mais em nenhuma relação, nenhum relacionamento, tipo, sabe aquela coisa assim, ó? Pá, se eu entrar num relacionamento de novo vai acontecer a mesma coisa. A gente tem essa impressão, né? Essa impressão que vai acontecer a mesma coisa novamente. Quem aí já passou por isso? Escreve aí sim, quem já passou por isso, né? Parece que vai acontecer novamente isso, da pessoa vir, cometer um monte de coisas, né? Comigo novamente. Então, normalmente quando a gente sai de uma relação abusiva, a gente fica assim, nossa, me livrei, né? Primeiro que tem uma coisa estranha. Tem as etapas de sair da relação abusiva. Quando a gente sai, a gente sente uma necessidade quase de voltar para aquilo. Não tem nada de errado com isso, tá? É bem comum, inclusive. Não, as pessoas se culpam, né, por isso, assim. Eu tô passando, recuso todos os convites para sair, né? Olha só, a Priscila tá falando, que é verdade, né? Por quê? Porque tu fica assim, nossa, vai acontecer de novo. Só tem abusador do mundo, né? Por um lado, tem bastante, né? Infelizmente. Por outro, isso é um pouco de transtorno do estresse pós-traumático. Olá, André, boa tarde. Legal ter você aí novamente. O que acontece é que o transtorno do estresse pós-traumático é quando a gente tem sinais, por exemplo, vamos supor que a gente entrou no banco, né? Vamos supor que a gente entrou num banco e esse banco é assaltado.
Então, toda vez que a gente entra no banco, volta a lembrança como a gente vai ser assaltado novamente. Isso é transtorno do estresse pós-traumático. Sinais parecidos nos geram aquele mesmo estresse. E é como se o nosso cérebro não processasse aquele evento muito bem. A gente não processou aquilo muito bem. Né? Então, como a gente não processou aquilo de maneira correta, de maneira certa, assim, aquilo não está bem simbolizado para nós, a gente fica tentando ressimbolizar. Então, a gente fica pensando toda hora naquilo. Sabe quando você sai do relacionamento, você fica pensando, meu Deus, o que aconteceu? Olha o que aconteceu. E fica pensando, porque é o teu cérebro tentando ressimbolizar, ressignificar. E como é que a gente significa? A gente pode escrever uma boa coisa, você pode escrever sobre isso, tá? Escreva sobre o que aconteceu com você, porque você conseguir escrever, ter uma escrita, né? Inclusive é uma coisa que o pessoal tava falando aí pra mim. Deixa eu ver uma coisa aqui. O pessoal tava dizendo aqui agora, tá com os comentários melhores aqui pra mim, tá maior. Dizendo assim, Erickson, tu acha que as mulheres elas conseguem ter uma simbolização melhor assim, das emoções porque elas escrevem, tem a questão do diário, né? Sim, diário ajuda muito a gente a processar esse processamento emocional, né, psicológico do que está acontecendo, do que aconteceu conosco, para a gente não ter o transtorno do estresse pós-traumático, tá? Para quem não chegou agora, é o seguinte, transtorno do estresse pós-traumático é quando a gente passou uma relação abusiva, a gente fica pensando naquilo. Então a gente precisa escrever, né? A gente precisa ressignificar aquilo. Porque o transtorno do estresse pós-traumático, tipo, a gente vai num banco assaltado, todo banco que a gente entra, a gente tem ansiedade, medo, sente como se fosse acontecer isso de novo. É porque não foi... Aquele evento, ele é muito tenso, ele é muito traumático, ele é muito intenso para o nosso aparelho psíquico processar. Então a gente precisa auxiliar ele, escrevendo. Por isso que na psicologia, por exemplo, você vai falar. Porque daí quando você fala, vai dando sentido para aquilo, o psicólogo ou o analista, né, vai te ajudando a simbolizar isso em cada uma das sessões terapêuticas, tá? Então essa é uma forma que a gente pode lidar com os traumas, né? Então, as coisas traumáticas de um relacionamento abusivo, que são, por exemplo, traições, né? Violência emocional. Todo mundo aí, quem tá aqui, né? A Suzy eu sei que sabe. Os 5 tipos de violência, né? A gente sempre tá falando sobre isso. Toda live eu falo sobre os 5 tipos de violência. Né? Se quiserem escrever aí, escreve pra mim os 5 tipos de violência. Sei que você sabe, quem tá aqui acompanha sempre sabe, né? Sempre é bom relembrar. Porque se a gente passa por esses tipos de violência no relacionamento, né? São eles que geram. Não é só a física. Física é um dos violências. A outra é sexual, violência patrimonial, né? Que é aquela violência que a pessoa vai pegando os teus bens, né? De não parar de pensar, faz 4 meses de descarte. Então, né, o que acontece, né, André? A gente não para de pensar porque a gente fica tentando entender o que aconteceu. É muito tenso. Como é que a gente faz isso? Então a gente pode, isso é uma boa estratégia, tá? Pra gente conseguir superar um trauma. O que é trauma? Vamos entender o que é trauma antes de tudo, né? A gente tá falando, vamos superar o trauma, mas o que é trauma? Qual é a definição de trauma? Porque assim, a gente olha e fala, é traumático, isso é traumático, gerou um trauma, você tem um trauma, né? O que é trauma? Eu vou dar uma explicação assim mais sucinta do que é trauma aqui, tá? Trauma é o seguinte, olha só, um evento tenso, muito difícil, que tu captou ele por um dos 5 sentidos, tu captou então esse evento, ele é um evento muito tenso que entrou no teu aparelho, no teu organismo, o teu aparelho psíquico tenta processar isso, ele não consegue, e ele vai gerar algum tipo de sintoma. Então ele gerou um trauma no teu sistema nervoso, tá? O que é esse trauma daí? Por exemplo, o que ele pode gerar, o trauma? Ele pode gerar pesadelos, ele pode gerar sintomas físicos, como por exemplo dor de cabeça, insônia, entende? Dor nos ombros, né, pela tensão, rangimento dos dentes, né? Então ele vai gerar sintomas. Ou ele pode gerar também atos. O que são atos? Digamos que aí eu tenho um comportamento evitativo de, por exemplo, acho que você falou aqui que eu não saio mais. Então eu tenho um comportamento evitativo, então eu gero um ato. Eu não saio mais, porque eu sei que lá fora vai aparecer de novo. Eu não saio mais, entendeu?
Então ele vai gerar pesadelos, sonhos, né? Sintomas ou atos, tá? Isso é trauma. O que acontece? Como que a gente faz para lidar com trauma? A gente precisa fazer com que o nosso aparelho psíquico processe esse trauma, né? Por isso que lá na tríade do limite, a gente vai fazer o seguinte. O que a gente vai fazer na tríade do limite? A gente vai ajudar a processar isso, escrevendo muitas vezes com os exercícios que tem lá, né? Para que a gente ressimbolize e tire esses traumas. Porque o trauma, ele volta na nossa mente, ele fica gerando na nossa mente, porque é o nosso aparelho psíquico tentando... Só que o que a gente faz? Não vou pensar sobre isso. Quem aqui faz isso, né? Quando vem um pensamento assim difícil de lidar, que está relacionado a algo... Por exemplo, a gente não consegue dormir, daí a gente pensa assim, por que eu não consigo dormir? Aí vem na tua cabeça um pensamento super tenso e difícil, porque teu aparelho está respondendo porque não consegue dormir. Mas não vou pensar sobre isso agora, porque daí eu não vou conseguir dormir mesmo. Não vou pensar sobre isso agora. Então a gente evita pensar sobre isso. Pessoas que passam por estresse pós-traumático falam, eu tenho que seguir em frente, eu tenho que esquecer isso. E aí acabam o quê? Não voltando, não conseguindo seguir, porque volta o pensamento toda hora para tentar simbolizar, se ressignificar, entenderam? Tá claro? Escreva se tá claro aí. Tá claro aí? Se quiserem fazer perguntas também, podem fazer perguntas aí. Tá? Claro, beleza, tá? Então, isso a gente precisa... Pessoal entrando aí, sejam bem-vindos. Quem tá chegando agora na live, a gente tá falando aí sobre como a gente se recupera de traumas de relacionamentos. Né? Se quiserem comentar, claríssimo, legal. Né? Então, o pessoal curtindo, bacana. Deixem curtidas aí, pessoal. Se vocês estão gostando, deixe sua curtida. Ajuda também Aqui nessa plataforma no TikTok, eu tô fazendo agora por ele aqui. Bem claro, legal. Eu tô fazendo aqui pelo TikTok porque tem muitas perguntas. Muita gente me deixa pergunta no TikTok. E eu não consigo responder todo mundo. Então eu tô fazendo por aqui. E aí ajuda, né? Quem tá lá e tal, quem tá me seguindo ali já sabe, já vai vir aqui, já me pergunta também, já pode fazer as perguntas, né? Então, pessoas narcisistas costumam traumatizar muito o quê, né? Por isso que é importante a gente saber o tipo de violência, tá? Porque cada tipo de violência gera um trauma diferente. Então, por exemplo, tipos de abusadores. Eu, no Tríade do Limite, lá no nosso treinamento emocional, tem 4, né? Eu classifico 4. Tem mais que 4, infelizmente, mas eu classifico 4. Vou falar sobre os 4, então, tá? Vamos falar sobre os 4 tipos de pessoas abusadoras, pessoas violentas, assim, que elas entram na nossa vida e manipulam a gente. E elas manipulam por uma forma assim, elas entram na nossa fragilidade, né? Então, que tipo de pessoas são essas? Quais são essas 4 pessoas que são manipulativas, que a gente pode encontrar elas não somente nos relacionamentos amorosos, mas no trabalho. A gente pode encontrar, infelizmente, na nossa família, às vezes pode ser um pai, pode ser um irmão também, que tem esses tipos de relacionamentos, que tem esse tipo de comportamento abusivo, sabe? Quais são os 4? Vamos lá, então. Primeiro é narcisista, né? Então todo mundo já tá careca de saber que eu falo narcisista aqui. Então, o narcisista, né? Ó, narcisista oculta. O que ela oculta, né? Ela mimetiza, ela pega e fica fazendo aquela coisa assim, tipo, sou boazinha, sou querida pros outros, né? Mas na relação com você é uma pessoa péssima, que te critica, que te destrói a autoestima. Mas pros outros ela tá sempre boa, ela é incrível, ela é demais, porque ela recebe validação, né? Então, narcisistas, né? Narcisistas são o quê? Narcisistas são aquelas pessoas que têm uma dificuldade de empatizar, elas não empatizam, elas são extremamente egocêntricas, elas não estão nem aí pra você, nem aí mesmo, tipo a pessoa... Gente, assim, quando eu falo que não tá nem aí, não é que a pessoa olha, percebe e ela escolhe não fazer, entendeu? Tipo assim, ó, tu chega pra ela e diz, olha só, eu tô muito triste, e daí ele olha pra ti e diz assim, mas a tua tristeza não é importante. Não é isso. É o seguinte, ó. Quando você chega e fala que tá triste, ele não entende que existe uma pessoa que possa estar triste. Ele pensa assim, mas tá tudo bem comigo. Como que tu vai estar triste? Tu entende que é muito autocentramento. A pessoa só tem a visão dela. Ela não consegue entender que você tem uma visão diferente da dela. Se você tem uma visão diferente da dela, você tá enlouquecendo, entendeu? Isso é um narcisismo, velho. É uma coisa extremamente agressiva. Então, o narcisismo é o primeiro.
O segundo, né, é o sociopata, tá? E assim, ó, pessoal, o sociopata, às vezes a gente tá falando sobre sociopata aqui, a gente pensa assim que vai ser aquela pessoa que ele vai chegar se apresentando, sabe, como sociopata, como uma pessoa agressiva, como uma pessoa violenta. Não, gente, muito pelo contrário, eles são altamente sedutores. Um narcisista é altamente sedutor. Ele chega como, que nem ali o pessoal falou ali, narcisista tem ansiedade, medo, né? Tá relacionado ao medo. Não muito, tá, Gabriel? Ele não tem muita ansiedade. O que ele mais sente, assim, de maneira geral, é frustração, sabe? Tipo, o narcisista ele pensa assim, ó, eu sou muito foda, eu sou muito bom, eu sou incrível, cara. Então ele não tem uma ansiedade de performance, por exemplo, sabe? Tipo, eu vou fazer mal feito. Ele acha que faz muito bem. Geralmente ele vai se sentir assim mais frustrado se tu não valorizar, não ver a pessoa incrível que ele é. Entende? Não tem muita ansiedade. E sociopata, por exemplo, se ele tiver traço sociopata, agora eu vou explicar o sociopata. Sociopata também. Sociopata não tem zero de ansiedade. Por isso que se coloca em situação de risco. Então o que o sociopata é? O sociopata é assim, ó. Uma pessoa, tá? Que ela vai aplicar golpes, que ela é uma pessoa que ela acha que os outros são os otários que precisam usar, entende? Oi, Cris, tudo bem? Boa tarde, Joseli, tudo bem? Como é que tá? Oculto, acredito que seja pior. Mas eu vou te dizer o seguinte, assim, ó, se a gente parar pra pensar no sociopata, ele também é oculto. Ele não chega dizendo pra você, olha, eu sou mal, eu não tô nem aí pra você. Ele não chega assim. Ele chega... O sociopata, esse sim, ele pensa assim, ó, como que eu posso enganar essa pessoa? O sociopata, ele é terrível. E ele não tem medo. Então, como ele não tem medo, ele não sente o medo, ele se coloca em situação de risco e ele não tem medo das consequências da violência dele, entende? O sociopata é assim. Então ele tem um pensamento assim meio de vou tirar proveito porque os outros são otários, eles têm que ser enganados. Isso é o sociopata, tá? O sociopata ele pode ter um perfil psicopata, mas normalmente é o sociopata esse aí, tá? Então, olha só. Estava em um... Me agredia. Então, tipo assim, ó, se a pessoa te agredia, sabe? Ele tem um traço sociopata. Tu entende? De agressão física, de bater, é um traço sociopata. Então ele pode ser um narcisista com um traço sociopata. Ou pode ser um sociopata já, né? Diz que ia me matar pra eu conviver com a culpa dele ter feito isso. Ia se matar. Então, ó, olha só. Se a pessoa é narcisista, ela não se mata bem, sabe? Ela pega, tipo assim... Isso é tipo uma chantagem emocional pra não sair da relação, tá? Geralmente, né? É porque eles não se matam, tá? Eles se amam demais pra fazer isso. Eu brinco que o eu de um narcisista é tipo uma bola de cristal toda rachada, porque ele não sobrevive à crítica. Qualquer crítica é altamente destrutiva. Isso, é isso aí, porque assim, ó, a principal estratégia deles, eu falo aqui, depois falava que não fazia nada. Quer ver uma estratégia bem interessante deles? É a negação. Eu brigo contigo, discuto contigo, faço horror, assim, a gente briga, faz coisas horríveis, aí passa uma hora, chega assim, e aí, você quer um cafezinho? Você quer alguma coisa pra comer? Vamos sair para aquele lugar legal pra gente jantar, aquele lugar que a gente não sei o quê. Eu digo assim, caraca, velho, a gente acabou de brigar, tá uma briga horrível, como assim? Do que tu tá falando? Deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. Tudo tu implica. O que é isso, tá? Isso é a negação do narcisista. Ele nega que aquela briga aconteceu. E aí ele, daqui pra frente, botar uma pedra no passado. Ele nega que aquilo aconteceu e ele faz um certo gaslighting, tá? Pra quem não sabe o que é gaslighting, eu não ficar explicando aqui também os termos, lá no Instagram meu, tem lá, se você for procurar um vídeo chamado gaslighting, tá? O que é gaslighting? Eu explico bem o que é gaslighting lá. Mas ele faz isso também de gaslighting e tal, faz essa violência, tipo, tu tá vendo pelo em ovo, né? Então, faz esse tipo de coisa e aí você fica meio que... É meio enlouquecedor, entende? Tipo, como assim? A gente tava discutindo uma coisa e eu não consigo. Aí, normalmente tem uma questão de satisfação, né? Confusão mental, exato. Tem uma questão de satisfação. Ou ele vai querer, tipo, validação, elogio. Aí você não vai dar elogio, né? Porque você tá meio assim, pô, a gente acabou de brigar, como é que eu vou dar elogio de pessoa? Daí vai dizer, você nunca me elogia. Ou vai querer sexo, entende? Vai querer, tipo, uma satisfação daquela relação. Eu tô te levando a um lugar bacana, como que tu tá sempre com essa cara mal-humorada? Pô, mas eu tô mal-humorado porque a gente brigou ontem, como é que tu quer que agora eu já esteja sorrindo? Cara, não se resolveu a situação, entende? É isso. Então, não há uma conversa para se resolver, né?
Então, nós vamos falar sobre recaída. Porque a recaída... Tá, mas vamos por partes, né? A gente vai falar sobre a recaída, mas antes de falar a recaída, vamos por partes. Vamos falar do terceiro, então. O terceiro, ele se chama controlador e, na verdade, é um transtorno da personalidade obsessiva compulsiva. Tá? E assim, lembrando que cada uma dessas personalidades, uma pode ter traços da outra. Você quer ver? Olha só. Transtorno da personalidade obsessiva compulsiva, ele acredita que existe uma maneira certa de viver. Então, a maneira certa de viver é a dele. Entendeu? E as pessoas não conseguem as coisas porque são preguiçosas, ou são muito burras, ou são pessoas que não se empenham o suficiente. E normalmente tem uma regra que ele segue. Tá? O narcisista, ele tem um monte de regra, mas ele não segue nenhuma. O obsessivo compulsivo, o da personalidade obsessiva compulsiva, o controlador, ele tem um monte de regra, mas ele segue todas elas. Ele segue as regrinhas dele, tá? E ele vai te obrigar a seguir também. O narcisista, ele não segue. Por exemplo, né? Ele diz assim, você tem que ser fiel. Você, né? Porque eu não preciso. Entendeu? Você tem que parar de me criticar. Você, porque eu posso te criticar o quanto eu quiser, entendeu? Ele não segue as regras que ele diz pra ti. Ele também fala assim, que nós temos que ser transparentes um com o outro, você pode, no início ele pode falar isso, você tem que... Teve um paciente que me disse isso, né, que no início da relação ele disse assim, você tem que ser sincero, sempre que uma coisa incomoda você fala. Aí o que ele fazia? Quando algo incomodava ele, né, o abusador, ele fazia um tratamento de silêncio. Não falava nada. Né? Então, tipo, a regra pro outro, pra mim, é diferente, entendeu? Isso é um narcisista. O obsessivo compulsivo, controlador, a regra pra ele e também pra você, entendeu? Ele vai fazer isso. Então, exato, olha só, pede pra economizar, mas fazer violência financeira. Quer ver uma violência financeira que eu vou dizer aqui, ó, eu quero ver quem já passou por isso dessa violência financeira. Eu vou botar aqui, tá? Ela não entra com violência financeira. E normalmente quando eu falo para as pessoas que essa é uma violência financeira, as pessoas ficam assim, bah, eu passei por isso e não notei. Olha só como é. Ela é uma violência psicológica financeira, tá? Ó, tudo na cabeça dele estava traindo, ele mesmo sabendo que eu gostava dele. Exato. Por quê? Porque muitas vezes também é assim, ó, tu tá traindo. Tá, mas tu traiu. Não, eu não. Eu, tipo, a pessoa foi lá e me provocou, sei lá, dá uma desculpa assim. Mas uma violência financeira é assim, ó. Eu pego e sou casado com você. Daí eu chego no final, nesse mês eu pego todo o meu dinheiro e dou pra ti. Todo o meu dinheiro. E digo assim, ó, tá aqui todo o dinheiro pra você pagar todas as contas da casa. Então, você que tem que ter o pensar sobre as contas, você que tem que pegar as coisas e caber no orçamento, você que tem que se estressar com isso, tá? É você. Só que daí, em determinado momento, eu vou querer comprar, sei lá, um carro, uma coisa cara. Daí eu vou dizer, olha, eu preciso comprar isso. Daí tu vai me dizer, não, mas isso não cabe no nosso orçamento. Aí o que ele fala? Aí tá a violência. Daí começa a violência. Ele fala assim, eu pego e te dou todo o meu dinheiro e não posso comprar uma coisa agora pra mim? Agora eu não posso comprar coisas com o meu dinheiro? Eu quero comprar, eu vou pagar o meu dinheiro. Pô, mas tu não tá entendendo. Eu que tô administrando todo o dinheiro da casa. Tô te dizendo que não dá. Entendeu? Isso é uma baita de uma violência, porque eu não preciso me estressar e é tu que se vire. Daí depois eu começo a dizer que eu tô dando meu dinheiro, que é eu que tô dando meu dinheiro e tem que fazer um negócio caber no orçamento. Acabou, entendeu? Isso é violência financeira, psicológica. Entende? Eu te estresso porque tu tem que fazer caber no orçamento e depois eu digo, olha, agora eu tenho que comprar tal coisa e acabou. Tá? Então, 3 tipos, né? Vamos recapitular. Narcisista, sociopata, obsessivo controlador, né? Esse aqui, ele não é necessariamente uma personalidade, mas um comportamento, tá? O quarto, para quem tá chegando agora, tá? Tô falando dos perfis de abusadores. E aí depois a gente vai falar sobre as recaídas e por último, como que a gente faz para superar esses traumas, né? Eu já dei um briefing aqui no início. E pessoal, deixa eu pedir para vocês aqui, ó. Quem não me segue aí, já segue. Quem ainda não deixou curtida, deixe curtidas aí porque é legal. Deixar curtidas para impulsionar o canal, né? Sempre é bacana a gente conseguir impulsionar o canal aí e divulgar. E o quarto, ele é o chantagista emocional. Mas antes, uma pergunta. O narcisista, ele reconhece que tem algum tipo de problema e que precisa se tratar? Ótima pergunta, Dani. Adorei, assim.
Sim e não. Na verdade, ele não reconhece que tem algum problema com ele, tá? O que que acontece? Narcisista, de maneira geral, eles têm assim uma bela, por incrível que pareça, eles performam bem, porque eles têm um alto nível de confiança neles mesmos, então eles vão bem no trabalho, muitas vezes eles têm, financeiramente eles são bons, estão bem, porque eles conseguem ter um desempenho no trabalho muito bem, tá? Só que eles gostam muito de ser elogiados, eles precisam disso, eles precisam do elogio, eles precisam de serem validados toda hora, eles precisam que tu diga o quanto são incríveis. Quando eles não têm uma posição que valide eles, que diga o quanto eles são bons, tá? Eles não pensam assim, eles podem entrar em depressão, daí eles ficam muito tristes, muito depressivos, mas eles não pensam que tem algo errado com eles pensam assim, ó, as pessoas não estão me tratando como deveriam. Entendeu? Então, por exemplo, tu largar de um narcisista pode deixar ele muito depressivo, mas não porque ele pensa assim que tu foi largado, entendeu? Tipo assim, ó, digamos, tu largou um narcisista, né? Aí ele pensa assim, ela me largou porque eu sou uma pessoa ruim, ou porque eu fiz alguma coisa de errado, o que será que aconteceu na nossa relação? Não, ele não pensa isso, ele pensa assim, ó, por que que ela não me trata, por que que ela me largou? Eu sou muito incrível. E aí a pessoa chega no psicólogo normalmente com o seguinte discurso. Olha, eu vim procurar você. Normalmente ele chega assim. Eu vim procurar você porque você é uma pessoa que... Você vai me entender porque tu é diferenciado que nem eu. Entendeu? Ele vai dizer que tu é igual a ele e tal. Uma coisa assim. E depois ele começa dizendo assim que a pessoa não valoriza, não sabe de todos os atributos e qualidades dele, que de repente decidiu ir embora do nada. Entende? Uma coisa assim? Isso. Esse tipo de coisa assim meio sou incrível. As pessoas que estão fazendo isso comigo, eu não sei por que elas fazem isso, né? Viu, pessoal? Pedi para vocês aí, para quem tá entrando agora, a gente tá falando então sobre, para quem tá chegando agora, a gente tá falando sobre os tipos de abusadores. A gente vai continuar agora falando sobre o quarto tipo, falamos dos 3 primeiros. É desse jeito, você não coloca a culpa em nós. Exatamente, é isso aí, né? É um pouco da culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Mas é isso que faz. O narcisista ele jamais sente que a culpa é dele, que as coisas estão erradas por causa dele. Então vamos lá. A gente falou do narcisista, a gente falou do obsessivo compulsivo, a gente falou do sociopata. Agora a gente vai falar um pouquinho do chantagista emocional. Chantagista emocional, bom, o próprio nome já diz, ele faz chantagem emocional, às vezes, muitas vezes com gaslighter. É uma pessoa assim, ó, que ele vai apelar pro teu emocional. E normalmente, se tu é uma pessoa muito responsável, né? Eles nunca assumem os erros que fazem. Exatamente, nunca assumem. Nunca. Jamais. O chantagista emocional ele apela para tua compaixão e pena, né? Então também pela tua responsabilidade. Tipo, tem alguém que falou aqui, ele disse que quer se matar. Vai ser culpa tua, entendeu? Chantagista emocional vai te gerar 3 emoções: culpa, medo e vergonha. Se no teu relacionamento tu já sentiu culpa por algo, medo, né, de que a pessoa vai fazer alguma ação contra ti, ou vergonha de que ele vai expor alguma coisa, parabéns, você está diante de um chantagista. Né? Esse é um chantagista, tá? E como que a gente lida com esses traumas, né, que eles nos geram, né? Traumas de não querer mais se relacionar, trauma de não querer mais ter... De ter uma ansiedade, daqui a pouco não conseguir dormir mais, né? Como que a gente lida com isso? A gente precisa simbolizar e reforçar o nosso emocional. Porque o nosso emocional ele fica abalado. A recaída, o que a recaída é? A recaída é assim, ó. Nosso emocional ele fica muito abalado. E normalmente quando a gente se separa, a gente pode passar por um processo que é tipo assim, sentir falta daquilo que nos dói, entende? Tipo, sentir falta daquela relação ou da lembrança da relação que no início ela era boa, ela era muito intensa. Normalmente elas com narcisista é intensa, sabe? Uma coisa meio assim, idealizada. Mas ele, como é que é? O meu fala que narcisista não me deixa, que é narcisista mesmo, não me deixa em paz. Isso aí é assumido então, né? Criança, você não te deixa em paz. Violência, tem que tentar dar um contato zero no cara, assim, tipo...
Dele não saber onde tá. Porque eu não quero mais que ele tenha a raiva, porque permitir fazer isso comigo. Que ele. Ué? Porque não quero, mas ele. Ué? Estou tão mal, porque não quero mais ele. Mas tenho raiva, tá. Mas tenho raiva porque permiti fazer isso comigo. Ok. A questão toda é essa, Cris. Assim, ó, a gente. Não é que tu permitiu que ele fizesse isso contigo, entendeu? A gente normalmente tem esse. Pensa quando a gente é assaltado. Quando a gente é assaltado, normalmente a gente pensa assim, ó. Puxa vida, se eu tivesse feito tal coisa diferente, eu não seria assaltado. Só que de maneira geral, se a gente recapitular, a gente vai ver que não tinha muito que a gente pudesse fazer. Então, agressões não é culpa nossa. A gente sofreu uma violência, cara. A responsabilidade é da pessoa que fez a violência conosco. Entendeu? Não é que permitiu. É que, tipo, o cara vai te fragilizando. Então, quando a gente está com o emocional fragilizado, a gente tenta, às vezes, voltar porque a gente sente a dor da solidão, entende? A dor da violência de uma chantagem, o medo, a culpa, a vergonha, tudo isso vem à tona, né? Então, olha só. Tive uma recaída com meu ex que tem todos os sinais narcisistas. O que acontece isso aqui, ó, da questão de engravidar, muitas vezes tem a violência sexual, entendeu? Então, por exemplo, o que é violência sexual, né? Desenvolvi bruxismo, por exemplo. O que é a violência sexual? É às vezes a pessoa tentar te convencer a ter um ato sexual. E mesmo que tu aceite depois, quando tu diz não a primeira vez e a pessoa fica insistindo, isso é violência, isso é abuso sexual. Quem diz isso não sou eu, tá? Quem diz isso é o Código Penal brasileiro, tá? Quem diz isso é, é, é a lei contra a violência, né? Violência feminina, contra o feminicídio, contra a violência sexual, contra o abuso sexual, né? Ah, aquele vivo voltou atrás e me largou. Então, ó. Então, assim, ó, o que acontece, né? Quando a gente está falando sobre abusos, quando a gente está falando sobre violência, toda violência, muitas vezes a pessoa ele quer tentar justificar a violência dele, entende? Tem um vídeo que eu fiz lá que as pessoas estavam dizendo como se o homem tivesse o direito sobre o corpo da mulher, entendeu? Vou dizer uma coisa aqui pra vocês, ó. Porque alguém comentou agora, foi uma pessoa que botou, né? Ah, por isso que muitos transam fora e tal, né? Tá. É assim, ó. ah, Como se o homem pudesse ter o direito de ter o ato sexual com a mulher quando quisesse e não precisasse ter consentimento, né? Aí, tipo assim, quando ela não quer. Só que é o seguinte, tá? Que o casamento, né? Como se o casamento fosse uma validação para a pessoa ter qualquer tipo de ato sexual. Tipo assim, ele tá pressionando ela, se a mulher diz não, ela não pode dizer não nunca, né? Então é o seguinte, já que é para ser assim, vamos pensar o seguinte. Se durante o ato sexual a mulher quiser ter por prazer dela, ela quer enfiar o dedo no ânus do homem e o homem diz não. Não, ele não pode, né? Né, meu amigo? Aí não pode também. Tem que aceitar, né? E outra, também se a mulher quiser, ela pode ter então, outras pessoas então, né? Mas enfim, o que eu estou trazendo aqui é, por exemplo, quando a gente fala do narcisista, que ele está trazendo aqui o que ela disse aqui, ó, da recaída, quando a gente está falando das recaídas, as recaídas são o quê? São as violências, tá? Ah, são as violências que vão te fragilizando o teu emocional. Então ele faz chantagem emocional, faz abuso sexual, faz chantagem psicológica, entendeu? Né? E como fica? Como fica? Fica assim, ó. Consentimento. Ninguém pode ultrapassar o limite que tu der do teu próprio corpo. Consentimento. Uma relação tem que ter mais do que o ato sexual. Ele é uma relação com afeto, com carinho, com respeito, com cuidado. Então, quando tu entra numa relação com uma pessoa e essa relação tem um acordo aonde vocês vão estar juntos numa relação monogâmica, se entende que está o respeito, carinho, cuidado pelo outro, como um sujeito, como um ser humano, e não como um produto. Entende? Quer ver um negócio que é produto? Isso, por exemplo, falar assim, ó, o homem ter duas mulheres, isso é ver a mulher como um produto. Porque é ter duas, entende? Seres humanos não são produtos, são pessoas, né? São pessoas, né?
Então, são pessoas que precisam ser cuidadas. Entende? Então, vamos lá. Vamos dando continuidade precisam ser cuidadas, respeitadas, né? Dando continuidade na questão de recaída, quando a nossa autoestima e a nossa confiança estão abaladas, é muito fácil as violências entrarem, como chantagem emocional, né? Como chantagem mesmo possível, violência patrimonial, tudo isso é muito fácil de entrar, né? Então a gente sente esse medo e aí pode ter uma recaída. Então como que a gente faz para superar a recaída, superar os traumas? A gente vai fortalecer o nosso emocional. E aí, como que a gente fortalece o emocional? Como que a gente fortalece o nosso emocional? A gente fortalece o nosso emocional da seguinte maneira. Que nem os profissionais da área estão imunes a esses infelizes. Claro que não, né? Ó, meu psicólogo diz que nem os profissionais da área estão imunes a esses infelizes. Claro que não, né? Porque bastem máscaras, às vezes tu... Só que assim, tu tem que aprender a reconhecer as violências, entende? Tu pode aprender a reconhecer as violências. Por exemplo, uma coisa que eu falo narcisista aqui. Se o narcisista chegou para você... Se a relação começou de uma maneira muito intensa, rápida, numa velocidade anormal, liga 1000 alertas, entendeu? Agora, como que a gente estabelece? Como que a gente lida com os traumas, então? Vamos profissionalmente. A gente vai fortalecer... Por isso que dentro do treinamento emocional lá que tem, e dentro dos meus atendimentos, eu uso a tríade do limite, e a segunda etapa é blindagem emocional. Por quê? Porque se o nosso emocional ele tá fragilizado, tipo, tu tem uma autoestima baixa, a confiança tá baixa, tu tá com muito estresse, entende? É muito fácil tu ser vítima de uma pessoa que tem a intenção de te manipular, né? Porque daí assim, tu tem autoestima baixa, daí a pessoa diz assim, pois é, mas o nosso relacionamento não deu certo por tua culpa. Tu já sente que aquela culpa é tua, tu sente que tá errada, que tu precisa corrigir aquilo, acaba voltando pra relação, entendeu? Chantagem emocional. Ah, eu sinto que eu tenho responsabilidade de cuidar dessa pessoa, porque essa pessoa ficou adoecida no relacionamento comigo. Então, aí eu volto pra relação, entende? Então, fragilidade emocional. Quando a gente tem o nosso emocional estabelecido, autoestima e confiança, a gente não cai nesses tipos de violência. Então, como que a gente fortalece? A gente vai fortalecer através do tripé. Autoestima, confiança, resiliência, tá? Que coisa falando como saber se uma pessoa está nos traindo, né? Bom, começa se a gente tem a desconfiança, que é uma traição, né? Significa que o relacionamento já não está muito bom. Relacionamento não acaba de uma hora para outra, né? Nunca acaba de uma hora para outra. Significa que não está muito bom. Claro que também é uma coisa assim, ó, não está muito bom porque também a pessoa está dando indícios, entendeu? Que ela não está interessada, né? Ela dá indícios que ela não está interessada. Ou ela faz oscilações, né, de interesse e desinteresse. Então, o que acontece, na verdade, quando a gente está falando sobre como superar esse trauma, a gente precisa fortalecer a nossa autoestima. Autoestima? O que é autoestima? Autoestima é o quanto a gente ama quem nós somos, nossas capacidades, nossas qualidades, o quanto a gente se conhece, o quanto a gente entende também os nossos defeitos, as nossas falhas, a gente vê como defeitos e falhas como algo que todo ser humano tem, a gente se respeita, né? A gente se ama, a gente entende, né? Ó, isso aqui, ó, mudado de estado por mim e me sentir culpado. Exatamente, isso é a chantagem emocional. Ó, a Eliane trouxe um bom exemplo aqui. Voltei 3 vezes que ele dizia que tinha mudado de estado por mim e me sentia culpado. Exatamente, exatamente. Chantagem emocional. Daí o que acontece? A gente precisa estabelecer, olha, você mudou porque você quis também. Tipo, tu não é uma criança, entende? Não é uma criança que veio, eu não sabia das coisas. Cara, tu é um adulto, velho. Exato, ó, que bom, consegui identificar o novo narcisista no começo, você correndo, exatamente, fuja, né? Fuja para as montanhas, fuja sem olhar para trás. Então, o que que acontece, né? Quando a gente... Pessoal, quem está chegando agora, a gente está falando sobre... Já falamos sobre os tipos de abusadores, né? A gente está falando também sobre quais são os... como que a gente faz para reforçar, né? Os traumas gerados por uma relação abusiva. Como a gente faz para superar? Então a gente vai reforçar a nossa autoestima, a confiança nas nossas capacidades e também a resiliência, né? Que é tipo assim, quando vem um estresse, algo estressante, uma pessoa, por exemplo, fazendo chantagem emocional, você respira, você se afasta daquela situação e
Bom, vou ter que responder isso de outra forma, né? Para quem está aqui na live aqui e ainda não me conhece, eu sou psicólogo, né? Eu trabalho ali, tem o projeto Cuidadogia lá no Instagram. E lá no link do Instagram vocês podem participar no grupo silenciado do WhatsApp, onde eu faço a enquete, né? A gente fez hoje a enquete que era como superar os traumas depois do término de uma relação abusiva, que é a que ganhou, o que nos prende em relações abusivas e quais os pensamentos e atitudes que nos tornam alvo de narcisistas e abusadores, né? Daí o pessoal votou mais no primeiro e nós estamos aqui fazendo a live aqui, né? Quem não curtiu ainda, dá uma curtida aí, pessoal. Ajuda aí a live que deixa chegar mais pessoas, né? Sempre é importante isso. Quanto mais pessoas chegarem, né? Tiverem acesso a essa informação, eu acho que sempre é melhor, assim, tipo... Mais importante do que também caracterizar se a pessoa é narcisista ou o que é entender essas violências, né? Então, tipo, tem uma violência, essa coisa assim de, tipo, a pessoa bebe demais, sabe? Tem uma coisa demais, um excesso. Todo excesso tem que ser cuidado, né? Esse excesso, assim. Eu brinco também com cuida a intensidade de Romeu e Julieta, sabe? Tipo assim, em uma semana já quer casar. 2 semanas já quer amor para sempre, para toda a vida, né? Grandes amores começam de maneira assim, as pessoas vão se olhando, vão se conhecendo, tá? É assim que funciona, ok? Se quiserem conhecer mais também do Cuidadogia, né? Se quiserem ter uma conversa comigo lá, eu deixo sempre a primeira conversa a gente faz aí para você conhecer mais, desenvolver mais seu autoconhecimento, autoestima e tudo mais, todas essas coisas da trade que eu tô falando, da trade do limite aqui. Você pode me chamar em inbox também, ou você pode também clicar no link que tá na bio lá para conhecer o treinamento emocional do trade do limite, tá? O que mais, pessoal? Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei agora? Tá ficando claro sobre isso que eu tô falando aqui para vocês? Deixa eu tomar uma água. Pergunta, gente. O que mais vocês gostariam de saber sobre narcisismo? Sobre violência, sobre relacionamentos abusivos, né? Pô, legal as curtidas aqui, pessoal. Aumentando bastante as curtidas. Valeu, obrigado, pessoal. É muito bacana. Bastante curtida aqui. E me siga para mais, né? Me siga para mais dicas. Mais perguntas aí. Tá ficando claro tudo que eu tô explicando aqui para vocês. Para quem tá chegando agora e não me conhece, como sair fora de um narcisista? Parece que eu criei uma dependência emocional dele. Então, como a gente sai fora, tá? Eu vou falar sobre a violência financeira, mas antes assim, como que a gente sai fora? A gente primeiro tem que validar assim, as violências. Olhar a relação como uma violência, entendeu? Tipo, ele quer fazer violência, ele não vai mudar. Uma coisa assim, tá, gente? Ninguém muda sem esforço. Narcisista nem com esforço. Se o narcisista fizer esforço, ele não muda, tá? Só tem tratamento. Então, tipo, entender que ele não vai mudar, tá? A dependência emocional, quando você fala assim, eu criei uma dependência emocional nele, né? O que você gosta nessa relação? Começa a pensar assim, o que eu gosto nessa relação? O que me prende nessa relação? O que é bom, então, nessa relação? O que é ruim? Quando a gente quer se desengajar de algo, a gente começa a pensar nas coisas que são ruins. Então, o que é bom e o que é ruim nessa relação? Faz um comparativo. Isso te ajuda. Violência financeira. Vamos falar sobre violência financeira, então. Qualquer tipo... mas me deixa com autoestima baixa. Então, autoestima baixa, o que eu falo? O que acontece, né? É a pessoa que vai diminuir a autoestima, violência psicológica. Mas vamos lá, violência financeira. Violência financeira, tá? Violência financeira, ela funciona da seguinte maneira. Ou eu te endivido, ou eu retenho teus bens, ou eu vou fazer com que tu compre muitas coisas para mim, até gerando endividamento, pode gerar endividamento, ou também eu vou reter documentações, reter coisas patrimoniais tuas,
entende? Te gerar dano financeiro, qualquer tipo de dano financeiro, tá? São violências financeiras também. Outro tipo de violência financeira é assim, ó, eu gero em ti o estresse de tu ter que pagar tudo, tu tem que pensar em tudo, tu tem que organizar tudo. Como fazer para se preparando para sair dessa relação? A gente vai aumentando a autoestima, né? O nosso amor próprio e vai desengajando da relação. Então, olhando para todas as coisas que são ruins da relação. E quando a gente pensa assim, ó, eu não queria sair. Por quê? E tentar entender o porquê das coisas. Porque às vezes a gente está reforçando um sintoma. Atrapalhar teu crescimento emocional, profissional. Sim, outra coisa, é assim, ó. Tu tem que cuidar de casa, tu tem que sair, fazer largar o emprego. Por exemplo, fazer tu não aceitar uma promoção. Violência financeira. Então, sim, fazer, por exemplo, tu não aceitar uma promoção, evitar com que tu ganhe mais dinheiro, por exemplo, em qualquer momento, porque faz com que tu tenha que sair do trabalho e trabalhar no local que a pessoa acha certo. Tá? Roubos, né, também, roubar teu dinheiro. Fazer retiradas, por exemplo, teve uma paciente, né, que a pessoa pegou e limpou o dinheiro que ela tinha no banco. Foi lá e depois, cadê meu dinheiro? Sabe? Cadê o dinheiro que estava aqui? Sumiu. Tá? Pra quem quiser também, segue lá no Instagram, viu? @cuidadogia. Eu tô fazendo poucas lives aqui, tá? Eu vou começar a fazer mais lives aqui no TikTok e tal. E aí quem quiser conhecer mais também sobre a tríade do limite, pode me chamar em inbox, eu apresento ela como ela é. A tríade do limite ela é considerada, porque é uma tríade, né? Porque ela é identificar a violência, então todos os tipos de violência, tipo isso, a gente precisa identificar elas, para também saber quando elas estão acontecendo com a gente. Depois blindar o teu emocional para que tu não te sinta fragilizada na relação. E o terceiro é agir para dar limite propriamente dito. Você dá limite. Porque muitas vezes tu tem um narcisista, às vezes tu tem um filho com uma pessoa assim, às vezes tu tem um parente próximo, às vezes é um chefe. Tu tem que lidar com essas pessoas. Como que se lida? Então, aprendendo a dar limite. Paulo, é dose, né? Imagina a pessoa ficar super lesada financeiramente. Assim. Tem pacientes que chegam para mim que estão endividados, sabe? Estão super endividados. A gente tem que fazer um trabalho assim para que a pessoa se organize financeiramente, né? Se você não sabia, né? Psicólogo ajuda também na organização financeira, muitas vezes, né? Como se organizar. É uma organização. Então, lembrando sempre, né? Que assim, nenhum desse tipo de abusador, a gente pensa assim, ó, que o abusador vai vir com uma máscara de Freddy Krueger, sabe? Uma máscara do pânico, assim, vai vir já se mostrando. Não, é muito pelo contrário, entendeu? Ele vem como o sedutor, entende? Vem com a máscara da Angelina Jolie, do Brad Pitt, entende? Chega assim, fantástico. Assim, ó, fantástico. Essa é a palavra. Eles sugam, isso aí. E são fantásticos. Tipo assim, cara, que pessoa incrível. Olha que pessoa fantástica. Uau, sabe aquela coisa, uau, né? Até assim, quando as pessoas falam pra mim assim, nossa, é incrível. Eu até, não sou não. Assim, ó, se você tá me achando incrível é porque você não convive comigo. Entendeu? Porque todo mundo tem defeito, gente. Todo mundo tem problema. Exatamente. Mas por que ele abre a porta do carro? Ele abre a porta do carro e para depois chegar e falar assim, pô, é só eu abro a porta do carro para você, não sou incrível? Né? Então, essa coisa assim, uma validação, entende? Quer ser o centro das atenções. Briga com você também se tu tá tendo mais atenção que ele. Eu não acredito que assistir um homem igual a ele. Exatamente, é tipo isso. Não existe. Né? E assim, também tem uma coisa de tipo... A violência patrimonial pode acontecer porque assim, ó... Tu tá brilhando mais do que eu. Sabe? As pessoas estão te dando mais atenção. Se tu tá falando... E as pessoas... Por exemplo, tu tá numa roda conversando. Aí tu tá falando sobre um assunto e todo mundo tá olhando pra ti e não pra ele. Isso vira uma briga.
Isso é uma... Não é só... Extorsão é uma violência financeira das mais pesadas, né? Isso aí. Usa meu cartão, não paga. Nossa, tá louco? Não é bem extorsão, na verdade, isso aí, ele tá... ele tá assim, ele tá... Como é que é o nome disso? Não é bem... Porque a extorsão seria a seguinte extorsão, ó. Eu meio que pego o teu dinheiro e digo assim, não, agora tu vai fazer desse jeito aqui, sabe? Tipo, é quase uma chantagem. Quero atenção só pra eles, é isso aí. Quer ver, ó? Deixa eu até pesquisar isso Tem um nome disso. Você falou desse tipo de violência financeira. Esqueci o nome desse tipo da violência, mas tem um tipo disso que é... Tem vários, né, tipos de violência financeira. Ó, ele é um artigo descrito na Lei Maria da Penha, tá? Ele também controla salário, né? Controla salário. Também dizer coisas assim, tipo, sou eu que eu ganho mais, eu que mando. Isso é violência financeira também, tá? Eu que mando porque eu ganho mais. Ele não usufrui do que eu tenho condições financeiras, mas ele queria ser o hóspede. Então, por exemplo, né? Aí ele tá, tipo assim, não pago nada, só tu que paga, né? Também prejudicar a capacidade de conseguir, da pessoa gerar renda, ou de conseguir ter dinheiro, entendeu? Ou também assim, ó, muitas vezes tem uma coisa que é assim, tu não sabe cuidar do teu dinheiro, tu não sabe, entende? Tu não sabe cuidar. Isso são as violências, pessoal. Quem não curtiu aí, dá uma ajuda e deixa a sua curtida. Exato, isso aí. Então assim, a gente tá chegando, eu sempre faço uma hora de live, né? Tá legal, olha só, 116 curtidas aqui da live, gostei, achei bacana. Obrigado, pessoal. A gente sempre faz aí uma live de uma hora, porque a ideia é estar passando essas informações. Então, para quem não me conhece ainda, para quem não conhece como é que funciona a Cuidadogia, quem está a primeira vez aqui, como é que funciona a Cuidadogia? O Cuidadogia, ele é um projeto que ele tem como missão libertar as pessoas de relacionamentos abusivos e tóxicos, tá? Tem muito conteúdo gratuito lá no Instagram e aqui no TikTok, muito conteúdo que eu deixo, como identificar. Tudo isso que eu tô falando aqui, vocês vão achar em vídeos ali se vocês procurarem, tanto no TikTok quanto no Instagram. Depois eu tenho um grupo fechado, silenciado no WhatsApp, onde a gente faz as pesquisas lá, onde eu falo, onde eu posto algumas coisas também lá. Opa, desculpa. Também tem a terapia individual, que eu faço, né? Que você pode fazer terapia individual comigo. E aí a gente combina um horário, uma data, e a gente faz semanalmente. E existe o treinamento emocional, né? O treinamento emocional, que é a tríade do limite, onde tudo isso que eu falei aqui também está resumido, onde eu ensino como identificar todos os tipos de abusadores e todos os tipos de violência. Eu falo cada uma delas, quais são, como que elas funcionam, como cooperam. Eu explico de uma maneira detalhada com materiais. Tem um bônus também, que é como que a gente identifica os padrões mentais que geram, né? Ou quebrando os padrões mentais que geram, que tipo assim, nos tornam alvo de relacionamentos abusivos, né? Um exemplo, a gente é muito responsável. Responsabilidade gera culpa. Chantagem emocional funciona em quem é muito responsável. Entendeu? Não estou dizendo que tu vai mudar que tu é responsável, né? Mas que tu entenda que tu não precisa se responsabilizar por coisas que não são tuas, né? Então tem um limite da responsabilidade. E aí cada pessoa que faz a aquisição do curso a gente fala do treinamento emocional, a gente faz 2 encontros online comigo, né? Presencial individual. Assim, presencial ou online, né? Online individual. Né? A gente faz 2 conversas individuais também, tá? Se você quiser saber mais, tá o link lá na bio do Instagram. E se você participar do grupo silenciado do WhatsApp, aí tem um desconto especial para quem é do grupo silenciado do WhatsApp. Tem conversa comigo,
faço um desconto bem bacana lá de até 40%, tá? E o link tá na bio, tá bom? Do treinamento emocional. E se você não me segue ainda, siga lá. Gratidão. Paz, tranquilo, estamos aqui para isso, né? Lembrando também que todas as informações que eu trago aqui quando eu falo sobre as personalidades, eu não estou trazendo da minha cabeça, tá, pessoal? Não estou assim, o Erickson traz da cabeça dele, ele acha que não é isso, tá? Eu estou trazendo sobre pesquisas que são baseadas em dados, em pesquisas que são feitas de maneira longitudinal. O que é isso? Ao longo de 10, 15, 20 anos, tá? Revisada por pares, ou seja, o pesquisador pede para que outros pesquisadores revisem o material de pesquisa dele, então revisado por pares, e que tem um nível de credibilidade, né, de criteriosidade, né, de critério. Então, é o DSM-5 aqui que eu utilizo, tá? O DSM-5 do manual. Também utilizo as informações assim da própria psicanálise sobre as patologias do vazio, né? É por isso que é isso que eu trago aqui, tá? De informações assim, quando eu estou trazendo. Então, são coisas da psicologia e da psicanálise, são coisas realmente de ciência, tá? Não é da minha cabeça. Às vezes a pessoa diz, não existe narcisista. Porque nunca teve um na tua vida, né, para dizer esse tipo de coisa. Ou talvez tu seja um da vida dos outros. Certo, amigos, pessoas queridas, cuidem-se, tá? Não caia nesse papo. Vocês merecem relações positivas, vocês merecem amadas, respeitadas, valorizadas, cuidadas, ok? Não deixe que alguém chegue e diga para você que você precisa fazer A ou B para ser amada, entende? Não permita que outra pessoa abuse do seu emocional, tá bom? Por isso que serve esse conhecimento aqui. Ok, seguimos então, tá bom? Eu vou ver se ainda essa semana, talvez não porque tem um feriado aí no meio, mas eu vou ver se eu consigo fazer outra live, talvez essa semana, na semana que vem, fazer pelo menos 2 lives aí por semana, tá bom? E se você tá chegando aqui, querer ter mais pessoas fazendo pelo menos 2 encontros semanais contigo, não tem problema, Gisele, a gente... Me chama ali. Me chama no... sim, eu queria fazer pelo menos 2 encontros semanais. Não tem problema, a gente conversa. Depois a gente senta e conversa, vê o que a gente consegue fazer então, se for para ampliar, para a gente conseguir fazer 2 em vez de 1, a gente dá um jeito, tá bom? Conta comigo, não tem problema. Tá? Tô aqui para auxiliar. Então tá, gente. Até a próxima live aí, tá bom? Muito obrigado aí pelas curtidas. Obrigado para quem está começando a me seguir aí também. Espero que você usufrua lá de todo o conhecimento que tem já disponível aí no canal e lá no Instagram, no @cuidalogia, tá? E segue aí que a gente vai junto libertar as pessoas de relacionamentos abusivos, sair dessas relações abusivas, sair dessas relações narcisistas. Abraço! Falou, até mais. Boa semana para vocês. Agora, como é que é aqui? Não, peraí. Como é que eu encerro aqui, sabe? Tipo... Aí, aqui, ó. Aqui. Falou!